Olá, gente, vamos a mais um vídeo, se assim o Papai do Céu quiser. Hoje, 16/12/2015, livro do Números, capítulo 4, número capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Aos filhos de Caate, porém, não deu nada, pois deviam transportar sobre seus ombros a carga sagrada que lhes incumbia. Números capítulo 7, verso 9. Aos filhos de Caate, porém, não deu nada, pois deviam transportar sobre seus ombros a carga sagrada que lhes incumbia. Se você aqui, abrindo o quarto livro do Pentateuco, voltando para o capítulo 4, do versículo 1 até o 20, você vai ver aqui as normas que Deus fala a Moisés para falar a Arão e aos levitas, as normas acerca dos catitas, que além de serem porteiros, também eram eles que transportavam sobre os seus ombros o tabernáculo, os utensílios, inclusive a arca da aliança. Nenhum outro levita, nem da tribo os filhos de Arão poderiam carregar tais arcas. Assim também como nenhum outro da tribo de Levi, com exceção dos filhos de Arão, poderiam olhar ou tocar nas coisas santíssimas, nas coisas que ficavam dentro do tabernáculo, antigamente na tenda da habitação, e depois cá no templo que Salomão construiu. Tanto é que aqui no capítulo 4 do livro de Números, você vai ver que tem aqui a regra, que Deus fala aos filhos de Arão, que eles deviam embalar de forma bem embalada, com um tipo de pano específico, né? Ele diz aqui no versículo 6 de número 4, e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano de púrpura violeta, e em seguida colocarão os varais da arca. Então tudo tinha que ser bem embalado para se colocar nesse varal, para que os filhos de Caates carregassem os utensílios do tabernáculo e até a própria madeira e as coisas do tabernáculo. Olha como diz aqui em Números, ainda no capítulo 4, versículo 17 até o 20. O Senhor falou a Moisés e Arão e disse: Não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs do Catita. Por que ele está dizendo isso? Versículo 19 e 20. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram, a fim de se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para o seu serviço junto ao seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Por isso que, quando nós vemos que os filisteus, depois de deterem a Arca da Aliança por 3 meses, por causa do pecado de Ofni e Finéias, né? Quando a arca foi levada presa, que eles morreram, que Elia caiu para trás e que o filho nasceu e que deu o nome de Cabote, foi-se a glória de Israel, diz que depois de passar todo aquele processo que você pode ler lá em 1 Samuel, os filisteus resolvem mandar a arca de volta sobre um carro de boi, e os utensílios lá que eles fizeram por causa da praga das hemorroidas e dos ratos que eles mandaram sobre os filisteus, que Deus mandou sobre os filisteus. Então, quando vem de volta, algum povo, se eu não me engano, acho que é de Kiriat Yarim, olhou para dentro da arca, e cerca de 70 homens morreram só porque olhou para dentro da arca. Nisso, queridos, Davi, em 1 Crônicas, no capítulo 13, chama os principais para trazer de volta a arca.
Diz assim no versículo 13, capítulo 13, versículo 1 de 1 Crônicas: Davi reuniu-se em conselho com os oficiais de militares de centenas dos comandantes e disse ele a toda a assembleia: se for de vosso agrado, e isso vem do Senhor nosso Deus, enviaremos mensageiros aos outros irmãos nossos de todas as terras de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas, em suas cidades e campos vizinhos, para que se junte a nós. Então reconduziremos para o meio de nós a arca de nosso Deus, e não nos ocupamos dela no tempo de Saul. E toda a assembleia decidiu agir assim, pois era uma proposta que todo o povo julgou justa: trazer a presença de Deus de volta para Israel. Só que tem um detalhe, queridos: boa intenção não basta. Deus, ele tinha colocado uma norma. Como era que essa arca tinha que ser manuseada? Quem era que podia tocar nela e quem era que devia carregar? Então aí esse povo pegou, Davi pegou, mandou que o povo pegasse essa arca lá em Cariate Jearim, na casa de Abinadab, e colocou sobre um carro novo. Até aí tá tudo bem, né? Aparentemente, botou sobre um carro novo, coisa zerada, que Deus gosta, tudo novo, né? Aí 2 pessoas que não eram levitas auxiliando os bois perto do carro do boi para proteger essa arca, que era Oza, nessa versão, tem outra versão que é Uza, e Aio, conduzindo o carro. Enquanto Davi estava dançando e todo o povo estava alegre diante da arca de Deus, todo pulando de alegria, com toda a sua força, com toda aquela cantoria, o que aconteceu? O boi, quando chegava a Eira de Quidom, Oza estendeu a mão para segurar a arca, porque pois faziam-na cair os bois. Então a ira se inflamou contra Oza e o feriu por ter colocado a mão na arca, e Oza morreu diante do Senhor. E Davi ficou desgostoso, porque aí o Senhor fulminou a Oza, e deu o nome deste lugar Fares Uza, porque e conserva até o dia de hoje. Fares rachou, literalmente Deus abriu uma ruptura, rachou Uza. Aí Davi agora ficou desgostoso. O que era festa virou tristeza, o que era alegria virou pranto, e o que era gosto virou agora pavor. Porque o próprio Davi, ele fala no capítulo 15, quando ele diz assim, a partir do versículo 1: Davi construiu para si edifícios a cidade de Davi, preparou um lugar para a arca e ergueu para ela uma tenda. Depois disse: a arca de Deus só pode ser transportada pelos levitas. E outra, não é qualquer levita, como nós lemos ali, lá em Números capítulo 4, que são levitas, os filhos de Caate, o segundo filho de Levi, com Leia, mulher de Jacó. Então, olha o que Davi diz aqui agora. Davi depois disse: a arca de Deus só pode ser transportada pelos levitas. Por que será que Davi descobriu isso? É por isso, gente, que nós temos que seguir o conselho que Deus deu a Josué no capítulo 1 de Josué, versículos 6 a 9. E também o conselho que Paulo deu a Timóteo: Timóteo, enquanto eu não for contigo, ocupa-te em ler. Para quê? Para ele ser um obreiro que sabe como cortar, distribuir corretamente. Não é ficar como algumas pessoas dizem, pegue na palavra e aí maneje. Não. Quer dizer a palavra ali, ortotomel, quer dizer cortar corretamente. A pessoa que sabe distribuir de acordo com a sua necessidade. De acordo com as necessidades das pessoas, né? Assim como Jesus fazia. Então o próprio Davi aqui em 1 Crônicas 15, 2 diz: a arca de Deus só pode ser transportada pelos levitas, pois o Senhor os escolheu para carregar a arca do Senhor e estarem sempre a seu serviço. Então não basta apenas ter boa intenção. Festividade, entre outras coisas,
formação de grupo para fazer, sair para evangelizar, etc. Gente, tudo tem que ter uma norma antes, tem que ser obedecida essa norma para que tenha sucesso. O próprio Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo 8, porque se você cuidar e fazer tudo como está escrito, todos os seus empreendimentos serão bem-sucedidos. Então, versículo 3 de 1 Crônicas 15, então Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para subir a arca do Senhor no lugar em que havia preparado, e congregou os filhos de Arão e os filhos de Levi, dos filhos de Caate, Uriel, o oficial, e os seus 120 irmãos, dos filhos de Merari, e aí vai. Um detalhe que eu esqueci, no capítulo 13 ainda, quando Uza foi fulminado, o versículo 12 de 1 Crônicas 13, 2 diz assim: naquele dia Davi temeu a Deus e disse, como poderei levar para minha casa a arca de Deus? E Davi não conduziu a arca para sua casa, na cidade de Davi, mas mandou que levasse para a casa de Obed-edom. Obed, na verdade, no hebraico é Eved, que quer dizer escravo, escravo de Edom, de Gate. E quem era esse Obed-edom? Obed-edom era filho de Idutom, descendente de Caate, e esse Obed-edom era porteiro. Diz assim: a arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa, e o Senhor abençoou Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Quer dizer, quando nós fazemos as coisas de forma correta, como está lá em João capítulo 15, versículo 7, se vós permanecerdes em mim, né? Esse permanecer em mim quer dizer, se vocês deixarem que eu guie a sua vida, que eu lhe dirija, como Noé estava na arca, enquanto Noé permaneceu na arca, durante todo aquele processo, ele ficou ali obedecendo. Aí Jesus diz, quando vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, ou seja, quando vocês deixarem eu dirigir a sua vida, e conservar o que eu ensinei a vocês, pede o que quiser e lhe será concedido. Está escrito, João capítulo 15, versículo 7. Então diz que quando Davi manda a arca para a casa de Obed-edom, que eu vou ler alguns versículos aqui para você saber quem é Obed-edom. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 19. 18. É isso. Eles tinham consigo seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Ben, Jaziel, Semiranote, Jaiel, Ani, Eliabe, Benaías, Massaía, Matatia, Elifalu, Messenia e Obed-edom, Jeiel, os porteiros. Versículo 21, Matania, vou ler a partir dos 20 para você entender. Zacarias, Aziel, a partir do 19. 1 Crônicas 15, a partir do 19. Emã, Asaf e Etan, os cantores, tocavam com força os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Selimarote, Agiel, Ani, Eliabe, Maacias, Banaías tocavam lira com voz de soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom, Jeiel e Osazias marcavam o ritmo tocando cítara na oitava inferior. Ele não só era porteiro, como também fazia parte daqueles que marcavam ritmo, tocando cítara. E tem mais um aqui. Então Davi, versículo 25 de 1 Crônicas 15. Então Davi, os anciãos de Israel e os chefes de 1000, com grande júbilo, fazia subir da casa de Obed-edom a arca da aliança do Senhor. Então, quando ouviu-se falar que Obed-edom tinha sido abençoado e tudo que ele tinha e toda a sua família, Davi agora chama os anciões, no capítulo 15 de 1 Crônicas, para fazer as coisas agora de acordo com o que está na palavra. Davi disse, versículo 2, a arca de Deus só pode ser transportada pelos levitas, e escolheu para carregar a arca e estar a seu serviço. Davi então reuniu todo Israel em Jerusalém para subir a arca do Senhor do lugar que havia preparado. Congregou os filhos de Arão e os filhos de Levi, os filhos de Caate, de Uriel, os oficiais e os seus 120 irmãos,
Dos filhos de Merari, Asaí, oficial de seus 221 irmãos. Dos filhos de Gerson, Joel, oficial de seus 130 irmãos. Dos filhos de Elisã, Semeias, oficial de 200 irmãos. Dos filhos de Hebron, Eliel, tudo aqui é descendente de Levi e seus irmãos. Dos filhos de Uziel, Aminadabes, o oficial e seus 120 irmãos. Essa lista aqui, você pode ver mais ou menos aqui, Gerson, Caate, Merari, no livro no vídeo que eu coloquei recentemente no YouTube, os levitas. Ou então você entra no meu Facebook, Carlos Fernandes, você manda a proposta de amizade que eu aceito e você pode ver lá o ministério levítico e arônico. Versículo 11. Davi convocou os sacerdotes Sadoc e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semeias, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes das famílias levíticas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, e fazeis subir. Agora Davi não procura mais agir de acordo com o que parece bem, só com boa intenção. Davi chama e diz: não, vocês é que tem que fazer a arca de Deus subir para o lugar onde lhe preparei, porque não estáveis lá na primeira vez. O Senhor nos feriu, não nos dirigimos a Ele segundo a regra, segundo a norma. Os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os levitas transportavam a arca de Deus, tendo os varais sobre os ombros, como havia prescrito Moisés, segundo a palavra de Deus. Se lembra de Números capítulo 7? E capítulo 4 que eu li no início? Como é importante a gente estudar. Só porque a norma da minha igreja, da minha denominação, o costume diz que tem que ser assim, 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 não. Tem que ser conforme diz a palavra. Capítulo 7, deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 9. Aos filhos de Caate, porém, não deu nada, pois devia transportar sobre os seus ombros a carga sagrada que lhes incumbia. Não era qualquer levita, gente. Então nós vemos aqui, como já foi lido, 1 Crônicas 13, 4, toda a Assembleia decidiu agir, pois era uma proposta que todo o povo julgou justa. Julgou justa, parecia boa, mas não era de acordo com a palavra, com a lei. Versículo 13, capítulo 13 de 1 Crônicas 7, 8, foi na casa de Abinadab, lá onde estava a arca de Deus, foi colocada sobre um carro novo. Oza e Aio conduziram. Davi e todo Israel dançava diante da arca de Deus, cantando com todas as suas forças, cantando ao som das cítaras, das harpas, dos tamborins, dos símbolos e dos tambores. Quando chegaram à era de Quidom, Oza estendeu a mão para segurar a arca. Ele tinha boa intenção, gente, mas não adianta boa intenção, porque os bois faziam cair. O Senhor então inflamou-se contra a ira contra Oza e o feriu por ter colocado a mão na arca, e morreu diante de Deus. Davi ficou desgostoso porque o Senhor fulminou a Oza, porque não fez segundo a regra. Foi boa intenção. Aí Oza também, com boa intenção, desobedeceu e acabou fulminado. Aí no capítulo 13, versículo 19, diz que Davi mandou levar a arca para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ali ficou 3 meses, e Deus abençoou a casa de Obed-edom, filho de Caate. Entendeu? Todo o clã dos Caatitas é quem eram responsáveis por carregar as coisas santas após serem embaladas pelos filhos de Arão. Então, cada um tinha a sua função, cada um tinha norma a obedecer, e ninguém podia se intrometer um na causa do outro. Aí no capítulo 15, versículo 11, Davi convocou todos os sacerdotes, como eu já li aqui, Sadoc, Abiatar, os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semeias, Eliel, Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes de família levítica, santificai-vos vós e os vossos irmãos. Se o pastor não faz, se a regente não faz, não faça essa besteira. Entendeu? Faça como Davi. Davi já tinha sido ungido rei, estava correndo risco de morte, mas ele não se ousou se precipitar para fazer nada. Esperou. Diz que Deus julgue entre minha causa e a tua casa, ó rei. Né? Olha o que aconteceu com Saul.
Samuel disse: me espere tal hora lá, ou tal dia, em tal lugar, que eu vou oferecer. Os filisteus começaram a vir, o povo começou a dispersar, ele se precipitou, que ele disse a Samuel: não tinha aplacado a ira, eu tive que oferecer. Olha o que foi que Samuel disse a Saul. Leia lá que você vai ver. Então, porque não estavas lá na primeira vez, o Senhor nos feriu, não nos dirigimos a Ele segundo as normas, segundo a regra. Os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel, e os levitas transportaram a arca de Deus, tendo os varais sobre os ombros, como havia prescrito Moisés, segundo a palavra do Senhor. Então, gente, no capítulo 4, como eu já falei, versículo 4 de Números, diz assim: este será o serviço dos filhos de Caate na tenda da reunião, as coisas santíssimas. Versículo 5 de Números 4: quando se levantarem o acampamento, virão os filhos de Caate para transportá-lo, contudo sem tocar naquilo que é consagrado. Se fizerem, morrerão. Entendeu, gente? A importância de se obedecer à palavra. Paulo fala um negócio interessante aqui em 1 Coríntios. Eu acredito que ele, lembrando dessa causa aqui e também do que Neemias fez, 1 Coríntios capítulo 4, Paulo dando a instrução e se pondo como exemplo. Olha o que fala 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Nisso tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo, juntamente com Apolo, por causa de vós, a fim de que aprendeis a nosso respeito a máxima: não ir além do que está escrito. Aí quando você vai para Neemias, deixa eu ver aqui se é Neemias ou se é Êxodo. Neemias capítulo 13. Olha o que está escrito: naquele tempo fez-se o povo uma leitura do livro da lei de Moisés. Essa versão aqui é a Bíblia de Jerusalém. Naquele tempo fez ao povo uma leitura do livro de Moisés, e lá se achou escrito o seguinte: o Amonita e o Moabita, veja bem, o Amonita e o Moabita não serão admitidos na Assembleia de Israel, isto é, para sempre. Nunca deveria entrar na congregação de Israel o Amonita e o Moabita, porque não viram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Versículo 3, olha aqui, ó. Logo que ouvimos o livro da lei, foi excluído de de Israel todo elemento estrangeiro. Veja bem, era só Moabita e Amonita. Por isso que Pedro teve aquele problema quando ele foi falar com Cornélio. Cornélio era o que? Romano. Era estrangeiro. O judeu não pode entrar. Então, gente, é bom. Boa intenção é muito boa. Que redundância, né? Ter boa intenção não basta. Tem que obedecer. Lucas capítulo 6, versículo 46 em diante, diz assim: porque me chamam de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cavou fundo, lançou os alicerces. Capítulo 6. Versículo 40. Se alguém vem a mim, escuta essas minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-eis a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou profundo e lançou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, não pôde abalar porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante que construiu a sua casa aos rés no chão sem alicerce. A torrente deu contra ela, imediatamente desabou e foi grande a sua ruína. Amém? Assim que Deus em Cristo vos abençoe, talvez até intitule como
sacerdote levítico 2, essa mensagem. Mas aqui nós aprendemos que Deus, Ele dá uma norma e nós precisamos obedecer essa norma. Não basta ter apenas boa intenção. Deus em Cristo continue a nos abençoar. Pegue a partir de hoje 2 capítulos de Mateus, Apocalipse de manhã ou à noite. E depois, de manhã à noite, pronto, 2 capítulos de Mateus, Apocalipse, todos os dias de manhã e à noite, 2 capítulos de Gênesis e Malaquias. Você terminou no ano? Volta de novo e constantemente, entendeu? Para que você possa fixar a palavra na sua cabeça. Se tiver algum assunto específico, assim como eu tenho agora falar sobre os levitas, o ministério levita, a importância de obedecer a norma, né? Você pega um assunto e depois estuda, mas sempre, cotidianamente, entendeu? Separe essa leitura sistemática, 2 capítulos de Mateus até Apocalipse. Depois, de noite, 2 capítulos de Gênesis até Malaquias. E se quiser fazer a leitura analítica, você pegou algum assunto que assou o que é a árvore da vida, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, aí você vai anotar e depois que você fizer sua leitura diária, aí sim você vai pesquisar o assunto. A paz de Cristo, Deus continue a nos abençoar. Amém.